É já no próximo dia 14 de julho que decorre na Escola Secundária Luís de Camões, em Lisboa, o projeto chamado Liberdade e Pensamento Crítico. Uma iniciativa que pretende ser uma manifestação de cidadania em volta de valores que os promotores consideram essenciais e primordiais. Entre os organizadores está Amândio Silva, de 80 anos, celebrados este ano, que pela liberdade já pagou o preço da prisão antes do 25 de abril de 1974. Muito bem-vindo, Amândio, à RDP Internacional, ao programa Germano Campos Entrevista. Defina-me liberdade. Nós dizemos aí, na apresentação desse programa, nós dizemos que liberdade é a essência humana, é a essência do homem. É aquilo que faz com que cada um de nós procure contribuir para uma sociedade justa, igualitária, fraterna. Isso parece um panfleto político. E não é só político, é humanista. Porque em nome da liberdade pode-se fazer tudo? Há certas alturas em que se pode fazer aqui esse estudo sobre se ele significa ser subversivo. Sim. Aliás, nós tivemos esse exemplo aqui em Portugal. Antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Está a falar, nomeadamente, por exemplo, da Luar. Não só da Liga da União da Ação Revolucionária. Sim, além da Luar, houve outras organizações que, digamos, talvez não da mesma maneira, nem no mesmo estilo. Eu acho que realmente a Luar tem características muito próprias da maneira como atuava, na medida em que tinha regras muito rigorosas no que respeita a que, se fosse nunca algum cidadão ou cidadã poderia ser posto em perigo. E várias vezes aconteceu isso. O Paulo Inácio era uma dessas expressões, que achava que era melhor ser preso do que provocar alguma situação de conflito em relação ao povo português. E há limites para a liberdade? Não deveria haver. Não deveria haver limites para a liberdade. Mas, infelizmente, hoje nós estamos com muitos limites à liberdade. Nós estamos condicionando, a nossa liberdade está. Nós às vezes começamos a conversar que no nosso tempo, eu digo no nosso tempo de luta ativa contra a ditadura, nós tínhamos um inimigo. E esse inimigo estava perfeitamente identificado. Ou seja, havia um objetivo para o qual... Era o Salazar, era contra o Salazar, contra a censura, contra a PIDE, contra o medo, contra aquela situação que eu considero que foi a pior que existiu na sociedade portuguesa, que foi a delação comprada, a delação insinuada permanentemente, o receio que nós tínhamos quando estávamos no... Agora, a delação premiada também, não sei qual é que é a diferença, sinceramente. Pelo menos no Brasil há. Mas é a delação premiada em situações concretas, que é aquele processo, que é são aquelas pessoas e que eles, para se poderem beneficiar de uma pena, mas não é a mesma coisa. Aquilo que a gente chamava dos informadores é uma coisa completamente diferente, porque a maioria deles nem sequer era paga, embora houvesse informadores muito bem pagos, a maioria não era paga. E sabia quem eram? Nós viemos a identificar alguns no nosso grupo, que só depois do 25 de Abril é que nós viemos a descobrir que eles eram informadores e que estavam no grupo e que pertenciam, portanto, há um caso até bem, mais ou menos conhecido de um professor que era do grupo, por exemplo, do general Humberto Delgado, e que era o informador permanente de tudo o que se passava à volta dele. Isto no Brasil, estou a falar na parte do Brasil. E viemos muito mais tarde a descobrir que aquele que tinha o número 18 na informação para a polícia era aquele senhor que, afinal, até tinha representado o delegado em determinadas situações públicas. Quando descobriu isso, o que é que sentiu? Traição? Não senti traição nenhuma. Eu senti que o sistema funcionava assim. E que, portanto, é normal que um senhor que está pago, e naquela altura recebia 5.000 escudos por mês, o que era muitíssimo bem pago. Estamos a falar de que altura? Anos 60? Estamos falando de 1962, 63.
portanto, era muito dinheiro. 5 contos, naquela altura, era um belíssimo salário, não é? Mas ele é um entre muitos outros casos, não é? Mas eu não falo dessa, eu acho que essa era, digamos, um fulano que se predispunha a por dinheiro e produziam muitas vezes relatórios absolutamente fantasiosos para Falsos? Não falsos, mas que não exagerados. Exato. Porque não precisavam, aquilo não era exatamente assim, mas pronto, para justificar o seu trabalho, então iam, digamos, prolixamente fazendo relatórios para justificar o seu trabalho. E alertando para perigos, alguns às vezes que não existiam. Enfim, é um estudo muito curioso. É verdade ou não que a seguir ao 25 de Abril, e já vamos andar um bocadinho para trás daqui a pouco, que desapareceram dos arquivos da PIDE muitas informações sobre esses informadores, não só com medo de serem denunciados publicamente, como também ninguém suspeitava deles? Eu não conheço exatamente, embora tivesse alguns amigos, como o Fernando Oneto, que participaram dessa comissão de extinção da PIDE, e não sabemos, não está muito bem definido como é que se processou esse êxodo dos documentos. Esse desaparecimento, basicamente. Porque o problema é que é difícil hoje em dia, não é? Eu acho que também dentro do 25 de Abril nós temos que considerar o seguinte: não houve uma magnanimidade em relação aos agentes que tinham sido torturadores, que tinham sido fraturantes da vida das pessoas. Houve uma grande magnanimidade. Em relação a quê? Em relação a que não foi... Ao facto de não terem sido presos e depois foram soltos? Uns conseguiram sair do país? Sim, mas não é só isso. Eu acho que tirando aqueles primeiros dias em que houve aquele confronto de querer ir atrás dos polícias e em que inclusivamente morreram, foram as únicas mortes do 25 de Abril, ainda foram os polícias que fizeram a António Maria Cardoso. Isso é bom citar que, mais uma vez, se houve mortes, foi do lado, digamos, da ditadura. Mas a verdade é que houve da parte... Há muita gente, há muitos companheiros que dizem que devíamos ter sido mais rigorosos, devíamos ter punido de uma forma exemplar quem tinha participado, digamos, de um sistema de tortura, de um sistema de assassínio. Não foram muitos, mas ainda houve alguns, não é? Eu acho que, se me lembro bem, houve um estudo em que durante estes 105 anos foram 104 assassinatos. Não posso agora identificar. Desde a fundação da PIDE? Bem, ou pelo menos desde que ela se transformou em polícia política. Em polícia política. No seu caso, Amândio, onde é que nasceu? Em Portugal ou no Brasil? Não, eu nasci em Lisboa. É em Lisboa. É Lisboeta de Gema. Dentro da sua família, houve alguma coisa que estivesse contra o regime vigente na altura em que nasceu? E já estamos a falar há 80 anos. Bom, não houve nenhum ativista. O primeiro ativista da família terá sido um avô meu, Pascoal, que eu não conheci, mas que me contaram... Mas cujas histórias devem... Eu acho que a costela foi dele, porque ele deu quando houve a revolta dos marinheiros, em 1927, por aí, ele terá recebido em casa, terá asilado em casa dele alguns dos revoltosos. É o único sinal que eu tenho, digamos, dentro da família, de que alguém tivesse tomado uma posição, digamos, revolucionária, assim, entre aspas. Bom, e contava-se essa história? E não, eu soube isso, soube isso, digamos, já depois do 25 de Abril, não antes. E acontece que o meu pai era uma pessoa que, obviamente, não era a favor do regime. Eu me lembro que ele comprava, a minha primeira participação entre aspas, mas de acompanhamento foi foi a campanha do Norton de Matos. Eu devia ter 11 anos, por aí, mais ou menos. Mas que consciência é que um miúdo de 11 anos tem? Por causa do Fala Rocha. Havia um Diário Notícias, tinha um articulista, que era Rocha qualquer coisa, não é? E que os ardinas diziam: hoje fala Rocha.
porque era o dia do artigo dele. E esse artigo, sempre de uma forma ou de outra, ele era crítico. Mas não havia censura? Como é que ele conseguia driblar? Bom, isso sabe que, como jornalista, deve saber como é que se... Nas entrelinhas. Ora bem. E havia isso. E o meu pai, o Rocha, era ele ali e eu lia também. Portanto, era uma figura que não conhecia, mas era do seu imaginário. E o Norton Matos também, quer dizer, o facto de existir pela primeira vez, digamos, de uma forma, para mim, conhecida, um candidato à presidência da República, não é? Mais tarde eu via, enfim, a conhecer muitas facetas do Norton Matos, inclusivamente como maçom, inclusivamente como a parte militar dele, que era uma pessoa capaz, competente. Mas naquela altura Norton Matos porque era contra os... Ora, aí já deve ter havido alguma coisinha que mexeu em mim, porque eu me interessei com 11 anos de idade por isso, não é? Então, eu me relembro perfeitamente que esse período até às eleições, como se sabe, todas as eleições eram fraudulentas, não é? Principalmente a de Humberto Delgado foi flagrante, não é? E então, acho que foi aí começou, não é? E continuou ou não? Ou houve ali algumas paragens? Não, houve paragens. É evidente que eu depois era estudante, fiz muito desporto, quer dizer... Mas convive entre os seus amigos, tinha pessoas ligadas a partidos, comunistas, esquerdas, nada. Nada. A minha participação política começou com Manuel Serra. Manuel Serra era presidente da JOC. Juventude Operária Católica. Juventude Operária Católica. E era diretor, ou pelo menos tinha um papel de relevo, na revista Náutica, porque ele era da Marinha Mercante. E a minha primeira aproximação com ele, feita pelo meu irmão Jaime Conde, até hoje, que também era da Marinha Mercante, foi para escrever contos. Eu escrevia contos. E alguns desses contos foram publicados na revista Náutica. Então, foi aí que começou. Eu devia ter o quê? 18 anos. Bom, mas o Manuel Serra era um articulador, era um tribuno da Revolução. A Revolução estava a acontecer no dia seguinte. E estamos a falar em que ano, mais ou menos? Estamos falando em 1900... 40 e picos? Não. 50? Não. Estamos a falar já de 1958. Portanto, já com... Quer dizer... Com Humberto Delgado, com as eleições exato, e a campanha eleitoral dele. A campanha eleitoral dele, na minha opinião, foi o grande marco da consciencialização do povo português em relação à ditadura. Mas acha que o povo português era tão apolitizado e era tão analfabeto nessa altura? Eu não diria que era analfabeto, eu diria era que ele nunca tinha tido a capacidade de se exprimir de uma forma tão coletiva como naquela altura. Mas era o povo português ou eram apenas as elites? Não. Quando houve em 1958 aquelas manifestações do Humberto Delgado, em que nós fomos para a rua pela primeira vez, eu fui para a rua pela primeira vez. Eu fui para os comícios dele, por exemplo, aquele comício no Liceu Camões, onde nós agora vamos fazer essa comemoração no dia 14 de julho. Ora bem, eu me lembro quando saí, a primeira pessoa que eu vi, que depois eu reconheci quando fui preso, era um senhor que se chamava Inspetor Seixas. E quando eu fui preso, foi a primeira pessoa que eu vi na António Maria Cardoso, ele com uma navalha a limpar unhas. Foi assim, mas não estou, parece que estou vendo. A olhar para mim e a limpar com uma navalha. Tinha quantos anos? Tinha quantos anos o Amândio, nessa altura? Eu fui preso, eu fiz os 20 e os 21 na cadeia. Portanto, fui preso com 19 anos. Bom, mas em que circunstâncias, já agora, e porquê? Bom, eu fui preso porque eu fui um dos conjurados da Revolta da Sé, da chamada Revolta da Sé, que foi, portanto, a primeira vez, e isso foi importante sob o ponto de vista da organização da resistência para a frente, foi a primeira vez que militares e civis se juntaram. Foi a primeira vez que houve, marcadamente, muitos elementos que não pertenciam ao Partido Comunista. Não é? Foi a primeira vez. Isso assustou a PIDE, porque teve católicos, teve pessoas que não eram, portanto, não pertenciam ao Partido. E quem é que o defendeu nessa altura? Foi Mário Soares?
Não, o Mário Soares. O meu advogado era uma pessoa completamente inexpressiva, que a família arranjou, um tal senhor Varela Cid, que eu sinceramente conheci-o na altura e depois nunca mais tive nenhum contato com ele. Mas que tinha a bancada da defesa no hospital, no Tribunal de Santa Clara, onde fomos julgados, tinha uma bancada magnífica. Mário Soares, Salgado Zenha, Catanho de Menezes, Eurico Figueiredo, tinha uma série de advogados notáveis, ao qual depois se juntou, também estava incluído esse senhor. Mas a verdade, e tem uma cena nesse tribunal que eu nunca vou esquecer na minha vida. De todas aquelas, foi um julgamento que levou 2 meses e meio, mas uma das testemunhas de defesa do Jaime Conde e do Amandio Silva foi o padre Adriano Botelho, que tinha sido meu professor em todos os 7 anos do liceu. Era professor de Educação e Moral, tinha aquela... Essa designação? Tinha, era assim. E ele foi ao tribunal dizer o seguinte: se estes dois estão metidos em alguma coisa, eu que os conheço, é com certeza para o bem. Foi muito isso. E entrou com uma cautela de uma senhora que ele tinha naquela zona da Avenida de Ceuta. Eu hoje vim de salvar esta senhora de ser despejada. Uma senhora de quase 70 anos, não sei o quê. Quer dizer, o homem, o padre entrou a fazer o seu depoimento de uma forma de dizer, eu também sou contra. Não é? Bom, ele fez um depoimento de tal ordem que quando ele saiu, toda a bancada de advogados se levantou e se curvou à sua passagem. Nunca vou esquecer isso. Não foi por ter sido a minha testemunha de defesa. Mas foi por aquilo que ele disse. Por aquilo que ele disse. E por aquilo que ele demonstrou, não é? Enfim. Então esteve 2 anos preso. Quase. Não chegou a 2 anos. É muito tempo? É no início da vida adulta? Mas foi uma experiência maravilhosa. O que é que guarda de bom? De bom, tudo. E de mau? Tudo. De mal, o facto de ter ficado privado da liberdade, de ter tido algumas situações difíceis. Uma das que me magoou mais foi quando eles me prenderam. Porque nós éramos aquele grupo do qual o Fernando Onete era o líder, sob o ponto de vista, era completamente anárquico em relação à disciplina, em relação, quer dizer, era aquilo que ele dizia, nós já estamos presos, pior do que isto não nos vai acontecer. Então havia uma resistência permanente em relação à própria prisão, com várias atitudes de provocação aos guardas, e que fez com que nós fôssemos castigados muitas vezes. O que era o castigo? Era pegavam em nós e punham-nos outra vez no buraco. Na solitária. Na solitária, no Aljube. E numa dessas vezes, não sei porquê, eles entenderam que nos deviam cortar o cabelo. E nessa altura, realmente, porque eles, sabem, aquelas cadeiras de barbeiro são largas, né? E eles me prenderam e mal algemaram atrás. Para cortar o cabelo todo? Para cortar o cabelo. Ficou mesmo careca? Ou... Todos nós ficámos. Foi uma risada. Porque nós tínhamos essa capacidade. Quando chegávamos a Caxias, a gente olhou para todos e, em vez de estarmos aborrecidos, enfim, tristes ou magoados, não, foi a alegria, digamos. Pelo menos estavam todos a partilhar do mesmo. Do mesmo. Éramos 5. Houve 5 que ficaram até ao julgamento. O Fernando Onete, o Mateus, o Raul Marques, o Jaime Conde e eu. Foram os 5 que ficaram todo o tempo presos. Uma boa outra parte dos companheiros, eles saíram para julgar o julgamento já em liberdade. E foi julgado? O Amandio foi julgado? Fomos todos. E foi absolvido? Não. Não. Eu fui condenado ao tempo que tinha estado preso. Pronto. O que aconteceu praticamente com todos. Ou seja, nós saímos todos da prisão. Do tribunal em liberdade. E isso... Então era acusado de quê? Nós fomos acusados de rebelião contra o Estado? Contra o Estado, a segurança do Estado. Ali foi mais do que isso, porque nós confessámos que queríamos fazer uma derrubada da ditadura, portanto. E o facto de termos sido julgados militares e civis, não é? Eu acho que isso foi muito importante, porque não só pelo naipe
dos conjurados, a sua diferença social e o facto de não existirem, salvo 2 ou 3, elementos, portanto, que não eram do Partido Comunista. Porque isso confundiu. Mas o Amânio não era. Não era, nunca fui. Acontece que nós, ali, de logo a seguir, se bem se recorda, isto foi, portanto, em 1959, e de 60 para 61, não, de 60 para 61, não, ou de 61 para 62, 61 para 62, é assim aqui, tem a revolta de Beja. Com o mesmo Manuel Serra e com alguns dos companheiros que tinham estado na revolta da Sé, entre os quais o António Vilar, que foi um dos que faleceu, um dos que foi morto na revolta de Beja. Nessa altura. O Amândio, quando saiu da prisão e já depois do julgamento realizado, sentiu que a sua vida tinha mudado? Não, eu saí um menino entrei um menino e saí um homem. As experiências passadas na prisão dá uma consciência de solidariedade. O facto, vou-lhe contar uma história que é das mais importantes na minha vida. Eu quando fui para Caxias, quando saí, eu fui preso a 17 de março e fui para Caxias a 19 de abril. 19 de abril. Então onde é que esteve durante esse mês? Estive na Solitária, no Aljube. E depois fomos para... Portanto, foi logo para a Solitária? Logo, fiquei lá um mês e 2 dias. E depois foi, então, a ida para aquilo que eu chamava o depósito de presos. Olha o nome, hein? Depósito de presos de Caxias. Nós fomos Se calhar era o nome oficial. Era o nome oficial. E nós fomos para o depósito de presos. Muito bem. E quando eu chego no dia 19, já estavam na sala, que era uma sala, já estavam praticamente todos eu fui dos últimos a ir. Já lá estava o Neto, já lá estava o Mateus, já o Jaime Conde, acho que foi no mesmo dia que eu, quer dizer, e naquele dia eu já percebi que já se estavam a tentar comunicar com as outras coisas, aqueles célebres toques, que a gente, quando se começou a primeira vez, até se descobrir, lá se descobriu que cada toque era uma letra e pronto, e nós passámos a comunicar. Em Morse. Em Morse. Quando isto foi a 19, veja o que é para um garoto como eu, depois de ter passado o que tinha passado, aos 21 anos, ia fazer 21 anos, não, 20. Ia fazer 20 anos, no dia 21 de abril. E às 6 horas da tarde, toda a cadeia começa a cantar o canto. Parabéns a você. Porquê? Porque eu ainda choro hoje, ainda me vêm as lágrimas aos olhos, quando eu lembro o que foi esse espanto de ter uma cadeia inteira a cantar os parabéns, que eu depois descobri que era para mim. Sabe, só esse dia valeu os 2 anos de prisão. Porquê? Porque isso era gente que não conhecia, mas era um companheiro de luta. E sabia exatamente o que estava a partilhar. Depois de ter saído, a sua vida modificou-se, saiu para o Brasil, ficou em Portugal. Não. Teve uma militância clandestina ou fez a sua vida normal? Não, eu entrei, olha, pela primeira vez eu fui um das pessoas amigas naquela altura, que aliás tinha estado no casamento, eu casei no dia, ainda estava preso, no dia 1 de abril de 1960, antes, portanto, de ir para o Brasil, foi um casamento em que o meu pai é que me representou, dizem que eu estava asilado na Embaixada do Brasil. Mas vou-lhe explicar porque é que a gente se asilou. Nós saímos. Eu comecei a trabalhar, inclusive, na Companhia Nacional de Libras de um amigo nosso que dizia, vais começar a trabalhar. Mas, obviamente, que a pressão, a vigilância da polícia, ela continuou. E a gente percebe, que a gente começa a aprender muito bem quem é que é e quem é que não é. Bom, e é 25 de janeiro de 1961 acontece o Santa Maria. Do Henrique Galvão. A tomada do navio pelas forças comandadas pelo Henrique Galvão.
Ora bem, nesse dia a polícia política começou imediatamente A procurar culpados? a procurar aliados, Aliados, sim. quem é que tinha sido. E a quem é que eles foram exatamente procurar? Foram procurar aqueles que já tinham estado muito recentemente numa atividade subversiva que tínhamos sido nós. Eram os suspeitos mais óbvios. Ora bem. E então eu me lembro que o Raul Marques, Raul Miguel Marques, infelizmente já não está connosco, eu falei com o Mel e disse, eu não vou ser preso de novo. Se for preso, pá, tem que ser por alguma coisa. Já fomos uma vez que não conseguimos fazer nada. Agora, preso por não ter feito nada, não vou. E foi nessa altura, nós dois, os primeiros, que decidimos. Ora, porquê? Porque já estava, depois do Santa Maria, além do o Delgado já estava lá, o Galvão chegou, o Manuel Serra já estava lá, já tinha fugido também da embaixada. Então já tínhamos... E naquela altura, pá, se é para fazer alguma coisa, vamos ter com eles e vamos tentar fazer alguma coisa lá. Portanto, veja, isto foi muito pouco tempo depois de ter sido preso. Portanto, uns meses depois. Podia ter, de certa maneira, maquietado. Mas e sendo o Brasil tão próximo de Portugal, não houve problemas quando pediu o asilo? Foi muito engraçado. Quando nós chegámos à embaixada, eu e o Raul Marcos fomos os dois primeiros, depois apareceram mais 6 nos dias seguintes, nós anunciámos-nos como jornalistas do Jornal da Manhã, que era o jornal da oposição. E tinha o assessor do Negrão de Lima, que era o embaixador na altura, que nos recebeu e disse, então, o que é que os senhores precisam? E nós estamos a pedir asilo político. Sabe o que é que ele disse? Até que enfim. Ou seja, da parte brasileira, não é? Havia uma certa consciência de que aquilo era inevitável. Mais dia, menos dia. Mais dia. Só tinha tido o caso, obviamente, do Humberto Delgado, com o Álvaro Lins, mas no mandato anterior, não é? Então, essa nossa decisão, vou-lhe dizer que isso foi a primeira vez que eu entendi, ou que eu percebi a importância do Mário Soares. Isto porquê? Porque nós, os dois, Marcos e eu, fomos para o escritório do Acácio Gouveia, outro dos advogados da Revolta da Sé, que tinha sido o advogado dele, e junto com o Acácio Gouveia estava Salgado Zenha, Catanho de Menezes, o Camossa, que era o advogado do Serra, e portanto, todos eles eram mais velhos que o Mário Soares. O Mário Soares naquela altura devia ter 31 anos por aí. Ora bem, nós fomos lá dizer, nós estamos dispostos a sair daqui, a pedir asilo na Embaixada do Brasil, e vamos para lá porque a gente quer voltar para fazer o que não conseguimos fazer na Revolta da Sé. Muito bem. Olhe, eles disseram, sim senhor, estamos de acordo, mas vamos esperar o Mário. O Mário Soares chegou umas 6 da tarde. E eu achei aquilo muito significativo, porque aqueles advogados mais velhos ficaram à espera do Mário Soares, para o Mário Soares dar o seu aval à nossa decisão. É porque já tinha o peso político que depois mais tarde se veio a confirmar. Então quando é que foi para o Brasil? E agora temos que encurtar um bocadinho a história e temos que ser mais sintéticos. Quando é que saiu para o Brasil? Dia 1 de abril de 1960. E conseguiu sair normalmente? Nós ficámos asilados 3 meses. Mas não houve nenhum tipo de tentativa de impedir a vossa saída? Mas várias. Inclusivamente até anúncios de jornal, não sei, meio ingênuos, não é? Dizendo, anúncio da minha família, dizendo, Amândio, estamos precisando de não sei de quê, coisas assim meias disparatadas. Mas enfim. É uma espécie de tortura psicológica. Para a família e para nós principalmente. Mas a gente quando saiu, nós saímos no dia 1 de abril. E aí logo fui ter com o Delgado, fui ter com o Galvão e mais tarde aconteceu, portanto, o episódio já do avião, que já é uma outra fase, digamos, antes que foi, digamos, o início de Beja, que aconteceu de 31 de 61 para 1 de janeiro. Mas a sua formação política aconteceu mesmo, a verdadeira formação política e a consciencialização de tudo o que se passava aconteceu no Brasil? Completamente. Porque isso muitas vezes me perguntam, mas vocês pertenciam ao... Nós pertencíamos, era o grupo.
Não havia, ninguém pertencia a nenhuma organização política naquela altura. Nem o Serra, nem o Paulo Inácio, nem o Camilo, não. Está a falar do Camilo Mortágua. Claro. Camilo Mortágua, que é um dos organizadores do 14... Desde o famoso 14 de julho, que é o Dia Nacional de França, aliás. É. E não foi escolhido por acaso, foi exatamente a tomada da Bastilha, deu-nos alguma inspiração para que fosse nesse dia, e no Liceu Camões, que é palco de muitas manifestações, digamos, durante o tempo da ditadura. É representativo, é um símbolo. Já agora, Mândio, onde é que estava, parafraseando Batista Baixo, onde é que estava no 25 de Abril de 74? Eu estava em São Paulo. E como é que recebeu a notícia? Vou-lhe contar. Eu ia dar uma palestra, veja bem, ia dar uma palestra sobre crédito direto para 17 gerentes de agências de banco. Bom, veja bem o mundo que era... E nesse dia, pelas 7h30 da manhã... Devido à diferença horária? Um assessor meu disse: doutor Amândio, já viu o que é que está a acontecer em Portugal? E eu disse: não. O jornal já trazia uma notícia, digamos assim. Eu fiquei, e fui ter, olha, o presidente estava lá do banco, eu falei com ele, o doutor Bockel, eu não estou em condições de fazer palestra nenhuma, desculpe, mas a minha cabeça está no outro lado. Estou no outro lado. Eu vou, e fui para o hotel. Germano, eu naquele dia fiquei sozinho no hotel, devorei 2 frigobares e chorava. Sozinho? Sozinho, e com a repórter Esso a dar de 15 em 15 minutos notícias sobre. Aí foi ver a primeira vez que eu vi o Conselho da Revolução, aquelas coisas assim. E liguei logo para casa, não é? E a Maria Ivone, a minha mulher, ela dizia: mas estão ligando para cá e tal. E ela disse que nunca fez tanto café na vida dela, porque foram-se juntando as pessoas, os companheiros que estavam no Rio de Janeiro, começaram a afluir à minha casa. E pronto. E aí, nesse dia, nós começámos logo a estabelecer contactos. O João Manuel, o filho, João Manuel Tito Moraes, já estava no Rio, aliás, o anti-irmão meu, além do Jaime Conde, e começámos logo, ele próprio já fez contacto com o Mário Soares, eu disse para o Presidente: bem, eu vou-me embora, só dá-me 2 meses, eu vou para Portugal, depois eu decido o que é que a gente vai fazer. Portanto, não teve dúvidas nenhumas de que era um movimento vencedor? Não tive. A partir da tarde. Quando se começou a esclarecer um bocadinho mais os contornos do movimento. Exato, não tive mais dúvida nenhuma, e começámos logo a preparar como é que a gente ia. Tem um episódio aí que é muito interessante, porque nós não tínhamos passaportes, como é que nós vinhamos para Portugal. E nós dissemos, uma das conversas do João Manuel com o Mário Soares, disse: mas nós não temos, nós queremos ir para aí, como é que é? E olha que isto foi o Mário Soares que disse, e eu sou testemunha: tomem conta do consulado. Isto foi do consulado de Portugal, claro. Portugal, no Rio de Janeiro. Isto foi o alento, porque eu e o Tito... Mas tomem quê? Tomem de assalto? Não, tomem conta, quer dizer, consigam vocês dentro do consulado isso. E conseguiram? Foi exatamente o que nós fizemos. Os dois, eu e o João Manuel, fomos ter com o cônsul António Bandeira, e eu me levei o meu cartão do banco e disse: Sr. cônsul, isto agora é uma coisa pessoal. Mas eu não tenho ordem nenhuma, nem vai ter. Nós é que vamos dar as ordens. Quem vier com este cartão aqui, o senhor vai dar passaporte. E o primeiro é o meu. E naquele dia eu e o Tito já saímos com os nossos passaportes. E ele ficou com tanto receio, aquele senhor, coitado, depois morreu 3 anos depois, em circunstâncias trágicas. Ele ficou tão assustado que deu um passaporte português válido para todo o mundo para a mulher de Barracosa, que tinha sido um dos interventores do assalto à Figueira da Foz, mas que estava no Rio naquela altura. Nem sei, eu não tinha contato com ele. A mulher dele era árabe. E veja bem, porque foi uma coisa... É claro que isto gerou tudo uma convulsão, não é? Eles próprios não sabiam com que linhas é que se haviam de cozer, exato, não é? Exato. Então quem apareceu ali com uma certa de uma forma meio imperiosa, dizendo: isto é uma coisa pessoal, está aqui o meu cartão, e dei-lhe o meu cartão do banco, quem vier aqui, e deu, foram uns 7 ou 8
que foram apanhar passaportes naquela E quando é que chegou a Lisboa? Às 14 horas do dia 1º de maio de 1974. Ainda foi a tempo de ir Direto. ao estádio... Liguei para casa e disse... Ao estádio, na altura, o estádio da FNAT? Não, mas eu fui para a manifestação antes. À manifestação. As primeiras pessoas que eu vi no Largo do Arieiro foram o Salgado, Zenha e Catanho de Menezes. E depois, mais abaixo, eu fui a ter e encontrei... O Mário já vinha com umas pessoas à volta e tal. Eu me lembro que agarrei o Mário pelas costas, dei-lhe um beijo no pescoço, que não deu pela frente, e disse: Mário, já cá estamos! Esta foi, portanto, a minha volta ao dia. E nessa noite eu fui para a casa do Fernando Neto, estive com ele e com o Paulo Inácio e com, enfim, o capitão, um dos capitães que tinha estado, o capitão Belmarço, que tinha pertencido à revolta da Sé. Enfim, foi uma coisa extraordinária. Mas depois as suas ilusões sofreram algum tipo de derrocado ou não? Depois do 25 de Abril? Sim. É que depois houve o 11 de Março, houve 28 de Setembro, não exatamente por esta ordem, e finalmente depois o 25 de Novembro de 75, onde, digamos, para alguns, a Revolução terminou, ali naquele dia. É evidente que eu diria que naquela altura eu fiquei uma semana fora de casa. E estamos a falar estamos a falar do 25 de Novembro. Exatamente, de 75, e para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, que sabem exatamente o que é que se passa. Porque há muita gente jovem que não faz a mais pequena ideia do que é que nós estamos a dizer. Eu acredito. Mas é uma oportunidade também para aprenderem um bocadinho de história. Exato, mas aquilo que está falando, logo a seguir, houve uma tentativa imediata, na minha opinião, hoje em dia, de parar com a Revolução, e o Spínola foi o intérprete disso. Em 28 de setembro de 1974. Em 25 de novembro de 1975, quando emerge politicamente e militarmente o general Ramalhianes, acha que a Revolução terminou ali ou passou a haver um outro contorno da Revolução? É o outro contorno. É um outro contorno, porque há muita gente que diz se houve uma revolta ou se houve uma revolução. Houve uma revolta naquele dia dos militares, mas quem encampou, quem deu, digamos, vigor e quem deu a forma de revolução foi o povo português que foi para a rua. Eu não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Se não tem existido aquela movimentação popular que avalizou a revolta dos militares, provavelmente nós não teríamos tido o que tivemos no 25 de Abril. Depois desses episódios todos, a sua vida passou a ser entre Portugal e Brasil? Bem, nos primeiros anos, digamos, aquilo que chamam por PREC, não é? Processo revolucionário em curso. Isso. Eu fiquei aqui dedicado, tanto que tive um desastre de automóvel, em que era exatamente a razão, nós não dormíamos, não é? Não havia tempo? Não havia. E fizemos, e foi uma participação. Eu digo que sou um privilegiado. Eu sou dos privilegiados do meu tempo, porque nós lutámos contra a ditadura, e nós vimos o 25 de Abril, e nós participámos ativamente do 25 de Abril. Isso é um privilégio que, enfim, que não são muitos. Cada um participou à sua maneira. O facto de ter roubado um avião com o Paulo Inácio, que também esteve envolvido em várias frentes de batalha, digamos, contra o antigo regime, isso é a sua coroa de glória? Não, eu não digo que é a minha coroa de glória, eu acho que é o acontecimento mais mediático, se se pode falar. Mas mais mediático e mais marcante para si ou não? Não, foi marcante na medida em que nós, mais uma vez, demonstramos que havia uma resistência. Em que ano é que estamos a falar? Estamos a falar em 11 de novembro de 10 de novembro de 1961. Ou seja, tinha acontecido, por isso é que a gente diz que o 61 foi o ano horribilis. O início da guerra em Angola. Exato. Santa Maria, início da guerra, tentativa de golpe do Botelho Muniz, embora isso, como dizem os companheiros, isso é lá entre eles, não tem mesmo nada a ver com isso. Depois tem o assalto ao avião, tem Beja. Então é um ano... E tem a Índia, não é? Goa. Então foi um ano absolutamente demolidor em termos daquilo que era... Eu estou convencido que esse ano foi aí que efetivamente começou o regime a ir perdendo a sua consistência. Levou 13 anos. Ainda levou 13 anos. Veja como era entranhada esse domínio, não é?
em relação à estrutura popular. E hoje, Amandio, esmoreceu de alguma forma a sua visão de Portugal do século XXI? Acha que Portugal ainda tem alguma parte social ou é mais a parte económica que está a mandar em todos nós? Não é só em Portugal. Nós estamos a falar só neste país. Embora nós estejamos ligados à Europa, obviamente, e ao mundo. Mas nós, de qualquer maneira, veja bem, eu acho que a situação de Portugal, e acho que a situação atual de Portugal, está a permitir que aquilo que eu chamo a estrutura social do país tivesse sido, de novo, chamada a que as pessoas falem nela, participem nela. Nós tivemos 4 anos aqui de grande de opressão. A opressão e a capa democrática. Está a falar da vinda da Troika. Estou falando disso, estou falando da intromissão, portanto, de poderes não eleitos que determinam o que é que se passa nos países de uma forma... Tivemos esse exemplo fantástico de ter 2 primeiros-ministros, um na Grécia e outro na Itália, nomeados pelo Banco Central. Quer dizer, nós, hoje em dia, a liberdade está a ser atacada sob a capa democrática. Nós estamos numa capa democrática, mas não é uma democracia completa. Então, por que tipo de sociedade é que o Amandio ainda luta hoje? Eu luto por aquela que nós queríamos quando derrubámos o 25 de Abril. Quando derrubámos, não. Quando conseguimos, com o 25 de derrubar. Quer dizer... Mas os cenários são outros. Completamente diferentes. E é isso que eu ia dizer. Hoje os inimigos não são visíveis. E a própria que diz, a juventude hoje não faz nada. É mentira. A juventude está fazendo muita coisa à sua maneira e dentro do tempo em que está. E quando nós pretendemos fazer um evento como este do 14 de julho, e estamos a tentar atrair, estamos a fazer no Liceu Camões, e estamos a tentar atrair jovens do Liceu Camões e das universidades para estarem lá, não é para lhes ensinar nada. É para lhes dizer, olha, fiquem alerta, porque nós no nosso tempo éramos de uma maneira, vocês são de outra, a vossa responsabilidade é outra, porque os vossos inimigos são outros. Não são menos visíveis, completamente, mas são sobretudo de um poder, porque é um poder que extrapola Portugal, e naquela altura nós estávamos a tratar só de Portugal, do nosso cantinho. Hoje nós temos que tratar não só de Portugal, não, quer dizer, nós temos que tratar da liberdade Portugal e o resto do mundo. Do resto. O inimigo, digamos assim, o objetivo com o qual vocês lutavam estava muito mais bem definido do que está hoje. Completamente. É aí que eu estava a dizer. Nós tínhamos um objetivo definido. Hoje em dia nós temos que ver qual é a estrutura mundial que desenvolve a opressão de uma forma metódica. Através da comunicação social, através da delimitação das manifestações culturais. Nós estamos condicionados, o nosso livre pensamento é condicionado diariamente por uma comunicação social absolutamente comprada pelo sistema. Esse sistema financeiro, esse sistema que não tem qualquer consideração pela pessoa. Só falam em lucro, só falam em resultados, só falam... Não há... Desumanizou-se a sociedade. Então, neste caso, é por causa disso, e não só, que vai decorrer, recordo, na Escola Secundária Luís de Camões, em Lisboa, no dia 14 de julho, a partir de que horas? A partir das 10 da manhã até às 10 da noite. Serão 12 horas para falar do projeto Liberdade e Pensamento Crítico. Hoje, que nos trouxe à conversa com Amandio Silva. Uma última questão, Amandio, como é que se define hoje em dia, numa palavra? Libertário. E isso diz tudo? Diz. E com o Amandio e com todos os seus camaradas, obviamente aqueles que puderem estar presentes, que fizeram e ainda fazem a luta pela liberdade e por projetos que eventualmente possam até agradar a muita gente, só que as pessoas às vezes ainda não perceberam. É isso. Muito obrigado. Mas é preciso a gente tenta contribuir para que percebam. E é isso que vai acontecer no dia 14 de julho, em pleno verão lisboeta. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Germano.